A Universidade de Fortaleza promove o seminário Fenomenologia e Transtornos Alimentares, uma iniciativa do Laboratório de Psicopatologia e Clínica Humanista Fenomenológica, ou AFETO. O evento conta com Giovanni Stangelini, psiquiatra italiano e professor de psicopatologia, além de estudantes e professores do curso de psicologia da Unifor. Esse é um seminário que acontece pela primeira vez, né? Ela faz parte, né, do nosso grupo de pesquisa, que é o AFETO. Então ele já vem de uma tradição de uma série de pesquisas que a gente vem fazendo, e hoje a gente vem sintetizar essas pesquisas e mostrar quais são as contribuições delas, né? Então, assim, eu acho que esse é um contexto muito denso, muito profundo, né, de entender o que é viver com um transtorno alimentar, e a gente tenta desvendar esses mistérios através de pesquisa e de intervenções clínicas, né? Muito além do prato, a relação com a comida envolve experiências subjetivas, emoções e percepções. Para compreender esse conceito, a fenomenologia se apresenta como uma abordagem capaz de lançar um novo olhar sobre os transtornos alimentares. Eu penso que a fenomenologia ela se utiliza de um certo arcabouço conceitual que ajuda a gente a se aproximar de algumas experiências de adoecimento que elas passam um pouco além da vivência só da sintomatologia dos transtornos, que é uma sintomatologia que ela é muito preocupante. Enfim, tem um certo risco à vida e é por isso que isso é um tema tão discutido. E eu creio que a fenomenologia ela consegue se utilizar desse arcabouço teórico para se aproximar um pouquinho dessa experiência vivida, de uma forma que consegue ajudar a trazer não somente uma saúde de falta de sintomas, mas de um retorno ao bem-estar da própria experiência daquela pessoa com um transtorno alimentar. No ano de 2023, claro, a gente fez uma pesquisa justamente para pensar o processo de recuperação para pessoas com transtornos alimentares. E os nossos achados, eles indicam que a fenomenologia tem um papel muito importante num processo que coloca esse sujeito também como especialista da sua própria experiência. Então, por essência, a fenomenologia busca essa compreensão de como o sujeito vivencia seu próprio adoecimento e como ele mesmo também pode trazer seus próprios recursos para poder enfrentar e aprender a lidar muitas vezes, seja com a presença ou com a ausência dos sintomas. Então, muitas vezes, o papel da fenomenologia é trazer esse sujeito para além do seu adoecimento, para além de uma compreensão sintomatológica, e sim um processo de compreensão desse sujeito como um todo, em todas as suas vertentes, e trazer de volta a voz desse sujeito, muitas vezes. Então, esse é o papel da fenomenologia no cuidado aos transtornos alimentares, numa compreensão mais ampla do que a gente está denominando um transtorno alimentar, para além de um processo voltado à alimentação e com o corpo. Então, o papel da fenomenologia, para além de um processo clínico, também é um papel político, no sentido de colocar a voz desse sujeito que sofre também. O seminário é uma oportunidade de compreender os transtornos alimentares sob a ótica da fenomenologia, vertente filosófica que leva em consideração os fenômenos, ou seja, o que vem à consciência. A fenomenologia explora principalmente as vivências dos seres humanos e como eles levam essas vivências. Quando a gente fala dos transtornos alimentares, a gente tem que pensar que nem sempre essa dimensão do patológico ela chega tão visível. Então é importante a gente olhar para essa compreensão mais ampla, porque muitas vezes essa experiência, né, patológica ela fica muito invisibilizada na nossa sociedade. Então eu diria, né, que a relação com as redes, a relação que a gente tem com o nosso corpo, com a nossa imagem, ela tem, né, de alguma forma, sido um campo fértil para uma relação, por vezes, adoecedora, e aí por isso que é tão importante a gente discutir esse fenômeno. Os estudos indicam, de maneira geral, que os transtornos alimentares eles tendem a perdurar por um longo período. Então, assim, o processo de recuperação que a gente está trazendo, que a gente vai apresentar no seminário, é justamente perceber que como esse sujeito pode vivenciar seu adoecimento e como ele pode buscar uma qualidade de vida mesmo com a presença ou ausência desses sintomas. Então, assim, por mais que seja um tratamento duradouro, longo, muitas vezes, sim, é possível que pessoas com transtorno alimentar possam vir a não vivenciá-lo, a não tê-lo durante um determinado tempo. Mas sim, o papel que a gente traz, né, desse processo de recuperação é buscar uma qualidade de vida, mesmo que esse sujeito esteja com a presença desses sintomas. É muito interessante porque é justamente esse o viés que a gente acredita e vê numa lente fenomenológica, né? Que é a partir dessa percepção de si, que vem muito através do olhar do outro, que a gente vai entender como isso afeta. Essa percepção vai fazer com que se tente a chegar a um objetivo, a um corpo ideal, a um corpo
que muitas vezes a gente considera como um corpo-objeto, né? Esse objeto que se tem um ideal e que muitas vezes não se pode chegar, né? E o transtorno alimentar ele vai ser como que uma forma de tentar chegar a esse ideal, né? E como o ideal não se chega, né, sempre vai ter essa constante ambiguidade, essa constante luta. O seminário também é uma oportunidade para estudantes e pesquisadores se aprofundarem na fenomenologia e sua aplicação na psicologia clínica. É um tema que eu tenho muito interesse, é um tema muito presente nos dias de hoje. Eu acredito que uma vertente de trabalho nessa área seria muito interessante e é algo que só cresce. Eu acho que de uma forma muito casual seria chegar junto de quem parece já ter algum tipo de inserção na área e que também tem professores muito solícitos na Unifor e que podem te ensinar não só, né, o conteúdo, mas te ensinar a como aprender, como se inteirar da área acadêmica e, enfim, também desse conteúdo. E eu acho que a melhor forma de começar é você estudar o que você primeiro gosta, o que primeiro faz sentido e, claro, se apropriar isso de uma forma crítica, o mais crítica possível, para você também entender onde é que faz sentido você estar, né? Não faz muito sentido você estar numa área em que não te faz algum bem ou parece que te produz algo, ou que você consegue produzir algo a ela. Eventos como este são fundamentais para estimular a pesquisa e a reflexão dentro da universidade. Ao promover um debate aprofundado sobre os transtornos alimentares, o seminário contribui para a formação de profissionais mais preparados e abre espaço para novas perspectivas sobre a saúde mental.